Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do DC News Talks, o videocast da agência DC News, a agência de notícias da Associação Comercial de São Paulo. Hoje vamos falar de economia e geopolítica, na pauta a posse de Donald Trump nos Estados Unidos e os desdobramentos para a economia americana e do mundo. O Brasil também está na pauta num bloco dedicado a falar de economia, perspectivas para o ano, para 2026 também, e as eleições no Congresso Nacional. Então, são dois blocos. No primeiro, a mudança importante no contexto internacional com o governo Trump e a perspectiva de que ele implemente as suas promessas de campanha, entre elas, impostos menores para impulsionar a economia doméstica, enquanto que para a economia externa, taxas mais elevadas. Imigração, deportação em larga escala. Na política externa também, apoio a Israel. Ucrânia e Rússia prometeu encerrar o conflito. No tema meio ambiente, sair do Acordo de Paris e acabar com o subsídio às energias renováveis. E no segundo bloco, cenário doméstico, o brasileiro. O ponto crucial está nas contas públicas, a parte fiscal, e a antecipação dos riscos em função do ano eleitoral de 2026. Para entender todo esse contexto, recebo Rafael Cortes, sócio da Tendências Consultoria e analista de risco político. Também comigo hoje, Vitor Nuzzi, ele que é repórter da agência DC News. Rafael, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente hoje. Eu que agradeço, Bruna, Vitor. É um prazer estar conversando aqui com vocês. Vamos lá. O primeiro bloco, a gente vai falar Estados Unidos, Trump, geopolítica e economia. Eu vou dar uns números primeiro. O presidente americano assume com taxa de desemprego de 4,1%, o que indica economia aquecida. O Federal Reserve, em dezembro, anunciou corte de 0,25 percentual na taxa de juros, hoje entre 4,25% e 4,5%, e já sinalizou que deve pausar os cortes na próxima reunião, que acontece no final do mês, em 29 de janeiro. A inflação em 2,4%. É o último dado disponível na página do Fed. Mais um número, o PIB, o último dado, é o do terceiro TRI, indicando um crescimento de 3,1% no ano passado até o período analisado. Ou seja, ele assume numa condição boa, pelo que os números indicam, e ainda deve ser um governo protecionista, o que deve mexer com parceiros comerciais como China e Brasil. Qual é a análise da economia americana que você faz e a expectativa para a implementação dessa agenda protecionista que está, enfim, todo mundo aguardando e foi analisado dessa forma até agora pelos especialistas? Perfeito, Bruno. É bom, positiva do ponto de vista de atividade, certamente, né? A economia americana vem crescendo mais do que o esperado há um bom tempo, né? O mercado de trabalho super aquecido, muito próximo das mínimas históricas. A questão, então, passa a ser a estabilidade e a duração desse bom momento, porque o contrário dessa atividade aquecida são as preocupações inflacionárias, né? Que não são novas, na verdade. Em alguma medida, a gente ainda está lidando com aquela pós-pandemia, né? Um desarranjo nas economias, nas cadeias de produção, no comportamento dos consumidores e dos produtores. Isso foi gerando um problemão, né? Uma inflação de 2 dígitos que demorou muito a cair, né? E o mercado, cada vez que imaginava, vai ser agora, né? Então, o Fed dava um sinal de que iria começar a reduzir juros, vinham os dados correntes, punha um pouco de água nessa fervura. E foi isso que foi gerando um certo barulho adicional. Quando o Trump agora está chegando, né, com a sua agenda econômica, que, entre outros itens, tem protecionismo, a preocupação é de que, eventualmente, isso comece a ajudar nessa inflação. Ou seja, a inflação tem dificuldade em cair. E aí o Fed, que sinaliza uma pausa para ver o que vai acontecer, que essa pausa fique muito mais duradoura. Em outras palavras, que a gente, com economia mais alta, né, com inflação mais alta, vai precisar de taxa de juros mais elevada. E um outro problema adicional que o mercado também está enxergando tem um pouco a ver com essa agenda da imigração, né? Porque que o Trump está dizendo, basicamente, falando, nós vamos atrás dos imigrantes ilegais, até ameaçando com deportação em massa. Ele fala nos maiores níveis da história americana. Isso significa que a força de trabalho está diminuindo. Então, gente disposta a trabalhar vai diminuindo, o que vai pressionar o salário. E aí pode também alimentar a inflação. Então, grosso modo, esse é um pouco o mundo que o Trump herda. Uma economia aquecida, mas ele tem alguns pontos que podem deixar essa inflação
ainda mais alta. É isso, basicamente, digamos assim, a principal preocupação do mundo. São esses imigrantes que aceitam ocupar certos postos de trabalho que os americanos também não querem, né? É isso, tem muito a ver com essa divisão do trabalho, né? As remunerações com profissões menos especializadas, isso é muito feito pela imigração, preenche esse cenário de população mais envelhecida, né? À medida que o país vai ficando mais rico, essa população vai ficando mais velha, chega uma hora que falta gente do mercado de trabalho. Em alguns casos, isso é um problema gravíssimo para essas economias, e não é por um acaso que esses países importam trabalhadores e abrem mesmo as fronteiras e estimulam a entrada desses trabalhadores. O Canadá, por exemplo, é basicamente isso. Inclusive, existe política chamando imigrante, né? Sim, porque tem um problema de força de trabalho. Exatamente. Os Estados Unidos, em alguma medida, preenchia também esse modelo e uma boa parte dessa imigração ia justamente para esses postos de trabalho. O que acontece se isso eventualmente for realmente forte? Vai ter uma pressão em salário, porque vai ter menos gente querendo trabalhar, então quem trabalha vai pedir um custo maior. Isso pode bater inflação. Em alguns casos, por exemplo, na Califórnia, uma boa parte da mão de obra tem a ver com imigração, alguns casos ilegais. Então, tem toda uma preocupação. Se ele realmente for muito pegar pesado, para usar um termo pouco formal, a gente pode ter aí um problema de inflação adicional, taxa de juros mais alta, e aí é que o mercado está todo preocupado. O que o Trump e a sua equipe argumentam, né? Então, qual que é, digamos, a receita que esses caras estão vendo e querem aplicar para não deixar essa inflação subir? Até porque o Biden perde a eleição, entre outras razões, por uma inflação muito alta, né? Então, a inflação de bens, a inflação de alimento está muito alta, né? Chegou a bater 2 dígitos, ficou muito tempo isso. Para padrão americano, isso é muito forte. Então, o Trump sabe, e os seus assessores sabem, que não dá para brincar com a inflação. Então, o que eles propõem? É basicamente uma agenda de desregulação. Então, muitas dessas regras que o Biden colocou, o Trump quer tirar, sobretudo na parte de exploração de recursos naturais. Basicamente, nós estamos falando de petróleo. Gás. Ele falou muito isso no discurso. Isso, hoje, ele citou, né? Qual que é a expressão que ele usa? Riqueza embaixo do solo, alguma Isso, coisa assim. riqueza embaixo do solo. Alguma coisa assim, né? E ele está falando basicamente de petróleo, falando, não tem mais questão ambiental, não tem mais aperto nas condições para a exploração desses recursos. Nós vamos usar esses recursos, né? Não vamos deixar a energia cara. Então, nós vamos arrumar toda a fonte de energia, independente do impacto ambiental, eles vão querer utilizar. Por que eles querem isso? Por conta da inflação. Por conta da inflação. Então, o que o Trump quer? Desregula, aumenta investimento, barateia energia e tende a aumentar investimento porque você tem menor regulação. E aí eles estão dizendo assim, a gente vai aumentar a oferta, e aí o aumento da oferta segura as preocupações inflacionárias que vêm da proteção comercial, que tudo mais constante, protecionismo é inflacionário, e que vem do problema do mercado de trabalho. Para alguns críticos, para alguns economistas mais críticos do Trump, essa equação não vai fechar e nós vamos ter, então, uma inflação mais alta, não só no curto prazo, mas o equilíbrio inflacionário na economia americana seria maior, né? Muito acima da taxa de juros históricas, né? A meta de inflação nos Estados Unidos é 2%. A taxa de juros para dar essa inflação de 2% é baixa. Muito mais baixo do que esse 4,25 que a gente está hoje. Então, tem gente que está falando, esse mundo chegou para ficar. Essa taxa de juros não vai cair para esses padrões históricos. Outros mais animados com a agenda Trump estão dizendo, cortando imposto, economia produzindo mais, que esse problema inflacionário estaria exagerado. Então, hoje os economistas estão debatendo mais ou menos nesses termos. Ele chamou a era do ouro, como é que foi? Era de ouro. A volta da era de ouro. A volta da era de ouro. Muito, acho que baseado nisso, né? Em proteger o sistema americano como um todo e ameaçar os países parceiros comercialmente, né? Porque essa agenda geopolítica e econômica, elas conversam. Se a gente pega os documentos, isso não só dos republicanos, não, mesmo no Biden também, né? Eles divulgam anualmente um relatório que é um relatório de segurança nacional, né? Que basicamente estão acompanhando como é que eles estão enxergando o mundo. Se a gente olha esses documentos, tanto na versão Trump no primeiro mandato, quanto Biden, o que aparece de China
não tá brincadeira. Sempre tem muita referência à China como uma ameaça ao poder hegemônico dos Estados Unidos. E o que eles se enxergam? Qual que é a receita que eles veem que a China cresceu e por isso que a China é uma ameaça? Vai dizendo assim, olha, os Estados Unidos e o Ocidente, eles desenharam uma estratégia de tentar cooperar com a China. O que é isso? Aceitaram no âmbito da Organização Mundial do Comércio, estreitaram relações, criaram uma economia de mercado e uma parceria com a China, numa ideia de que a China crescendo vai virar democracia e democracia não briga com democracia. Naquele momento, investir na China significava se contrapor à Rússia, né? Ou à ex-União Soviética, que então era uma maneira também de isolar a Rússia, ambos que flertam e têm alguma relação com o regime comunista. Então, era uma ideia de se aproximar da China para, digamos, isolar a Rússia. Só que, para usar de novo uma informalidade, o feitiço teria virado contra o feiticeiro nessa leitura. Agora, a China está questionando o poder americano. Então, o que eles falam? Bom, precisamos crescer economicamente, porque a China é forte, porque a China cresce muito. A China é forte porque a China que se beneficiou com a globalização. A China que gera emprego e está roubando quem? Emprego americano. Então, quando ele criou o slogan Make America Great Again, é de alguma maneira dizer, para a gente ser forte e dominante no mundo, a gente precisa crescer. E para a gente precisa crescer, a gente precisa fazer o que a China faz. Então, por isso que está carregando nesse protecionismo e esse discurso nacionalista. Então, a agenda de segurança e a agenda econômica, elas estão conversando muito. Isso também não vem no momento em que muitos analistas consideram que a China passa por um momento difícil, crescendo menos, com a população menor, com menos capacidade de trabalho e com muito investimento, investiram muito em infraestrutura e no imobiliário. E agora, me parece que isso se esgotou. Então, eu vejo alguns analistas fazendo essa leitura. Isso tem relação? Você acredita que isso tem a relação? Tem sim, porque qual que é a implicação da ideia de que, o que era o modelo chinês desse crescimento? Né? No primeiro, mão de obra muito barata, né? Então, via mão de obra barata atraindo essas empresas que estão se internacionalizando, formando essas cadeias globais de produção, muito baseada em mão de obra barata. E isso foi impulsionando aquelas taxas chinesas de crescimento muito elevadas. Como a China tem muita poupança, né, a China também tem potencial de capital muito grande. Então, muito investimento em infraestrutura. Então, vamos investir muito em infraestrutura e exportação. O que está acontecendo? Se o mundo está mais protecionista, se tem uma briga maior entre os países, se quebrou as cadeias globais de produção, significa que a China precisa buscar outros espaços. Se ela também cada vez vai perdendo um pouco aquela ideia da mão de obra barata, que agora já não é mais tão assim, né? Agora, na verdade, está tendo uma corrida no leste asiático por países ainda com mão de obra mais barata. Então, a China encareceu. Mas para pegar a pergunta da Bruna, então tem um pouco a ver, porque a ideia é de que o modelo deles de crescimento muito pujante já está fazendo água. E esse fazer água significa que eles vão entrar em outros mercados. Aí eles vão entrar em outros mercados, então tem que todo mundo fechar. Por exemplo, aqui no caso brasileiro, né, uma das preocupações é que, bom, se Estados Unidos e China começarem uma guerra comercial, onde que essa produção chinesa vai desovar? Porque era um modelo exportador de crescimento. Vai para onde? Eles vão vender aonde? Então, tem uma ideia de que setores, por exemplo, como o aço, aqui no Brasil, que vão sofrer uma concorrência pesada chinesa, porque tem que desovar essa produção. Porque agora os Estados Unidos, em tese, estão no meio de guerra comercial. A Europa, a mesma coisa. Por que a União Europeia quis fazer o acordo com o Brasil? Mas, bom, nós estamos brigando com a China, estamos brigando com a Rússia. Tá? As relações estão ficando mais complicadas. A gente precisa atrás de mercados alternativos. A Alemanha, por que era defensora? Porque a Alemanha está de cabelo em pé, um setor muito exportador, né? Uma economia muito exportadora, mas que não está para onde vai. Tá? Então está começando a sufocar. Então tem um pouco a ver, sim, uma leitura de que China mais fraca nesse modelo, eles vão querer entrar em outros espaços, e aí forçando esse protecionismo americano. O que pode ter de repercussão para o Brasil? A China hoje não, já faz 20 e tantos anos,
é o maior parceiro comercial do Brasil. O Brasil é superavitário. Com os Estados Unidos, não. O segundo parceiro, o Brasil é deficitário. Né? O que pode, com essas possíveis mudanças, taxações, pode acontecer com o Brasil na sua política comercial? Eu acho que a gente tem assim, dois tipos de canais assim, para pegar Brasil. Você tem o canal, digamos, indireto, que é o efeito da política econômica nos Estados Unidos e da geopolítica para o mundo emergente como um todo. Então, aí, nesse sentido, o Brasil sofreria como qualquer outra nação emergente. E esse é o ponto que eu mencionei. Basicamente, preocupação com taxa de juros mais alta. Se a taxa de juros está mais alta nos Estados Unidos, é mais difícil para um país emergente, tudo mais constante, reduzir os seus juros. Por quê? Porque se a economia que é percebida como a economia mais segura do mundo, do país emissor da moeda que basicamente monopoliza as transações comerciais, que é o dólar, se essa economia está pagando um juro mais alto, se tiver barulho, esse investidor corre para o dólar. Ele corre para o dólar para ter um ativo seguro. Né? E corre para título americano, do Tesouro Americano, que está pagando alguma coisa maior do que historicamente pagou em termos de taxa de juros. Isso significa que falta liquidez para país emergente. Então, é mais difícil para país emergente. Mas isso o Brasil não se diferencia. Todo emergente vai passar por esse problema. Esse problema pode ficar mais crítico se essa geopolítica trouxer mais barulho. Ou seja, então, se a relação comercial com a China for mesmo tumultuada, se o Oriente Médio não resolver, se a questão com a Rússia não for resolvida. Então, esse é o primeiro grupo de questões. A segunda é mais diretamente a Brasil. Né? O que o Trump pode fazer diretamente contra o Brasil, enfim. E aí, acho que me parece tem um pouco a ver com a política externa brasileira. O Trump está inaugurando quase uma nova Guerra Fria, está dando contornos mais dramáticos. Como é que o Brasil vai se alinhar a determinadas questões? Pode ver, eventualmente, a gente pode sofrer uma punição, uma pressão americana por protecionismo. O governo Trump eram governos, vamos dizer assim, amigos, né? O que não é o caso agora. A gente tem um problema político, né, de divergências políticas, e esse problema está mais aguçado. O que o Trump falou ainda no momento pós-eleição? Que tem um movimento dentro do BRICS, e o BRICS, leia-se, uma área de influência chinesa, de tentar depender menos do dólar para transação comercial. Você pode fazer transação em yuan, real, não precisa ser via dólar. Isso é a menor influência americana. O Trump está dizendo, quer fazer isso? Vai fazer isso, então vocês vão sofrer, porque nós vamos taxar. Então, se prepare que nós vamos taxar. O Brasil está taxando também alguns setores, se prepare que nós vamos taxar outros equivalentes. Então, aí é uma agenda mais bilateral, Brasil e Estados Unidos. Para aqueles mais pessimistas para essa relação, esse componente que você mencionou vai ter um peso grande, ou seja, é um governo de esquerda, um governo de direita, as políticas estão ficando cada vez mais globalizadas, então a gente passa a falar de Milei na Argentina eles falam de Bolsonaro, eles falam de Lula, uma comitiva da oposição... A gente vai chegar nisso. Uma comitiva da oposição chegou, fez muito barulho, então tem gente que vai dizer assim, a gente vai sofrer também nessa questão política, e é por isso que tem um pessoal pensando num risco alto. Eu tenho uma pergunta, vamos lá. O José Augusto de Castro, que é presidente executivo da Associação de Comércio Exterior, AEB, disse numa análise ao jornal Estado de São Paulo que a ameaça de possível elevação tarifária seria um contrassenso, um tiro no pé. Primeiro, eu queria uma análise se realmente você acredita que isso seja um tiro no pé. E depois eu também queria a seguinte análise. Se ele começar a taxar os países, consequentemente, isso não geraria uma inflação global? Porque os países precisariam, de alguma forma, ajustar os preços, mesmo para parceiros comerciais que nada tem a ver com a relação com os Estados Unidos? A primeira pergunta, Bruna. Tudo que eu li, a boa parte dos economistas, inclusive a gente lá na Tendências partilha dessa visão, é de que o protecionismo ele diminui produtividade. Se diminui produtividade, diminui o crescimento potencial de uma economia e, portanto, é mais fácil ter inflação mais alta nesse cenário. Então, isso, o grosso das políticas foram pensadas nesse sentido. A integração comercial é boa, ajuda a reduzir a inflação. Com muito protecionismo, tem inflação
Então, a gente é crítico a essa leitura. E não pode não ficar só restrita ao caso americano, justamente por esse risco de uma corrida protecionista. A gente já viu isso, né? Se a gente olha na história o entre guerras, é um período super marcado, né, por agendas protecionistas, por rivalidade entre as grandes potências. A gente sai da Primeira Guerra Mundial, uma tentativa de construir uma ordem internacional é fracassada, e aí você tem uma corrida protecionista que, por outras razões, também vai bater lá depois na Segunda Guerra Mundial, mas é basicamente um mundo de rivalidade entre grandes atores. Quando grandes atores são rivais, não só a economia mais alta, mas é um mundo mais instável. Então, tem sim, essa preocupação para aqueles mais céticos com o Trump está muito no radar, e é por isso que uma parte do mercado realmente está muito, muito apavorada, porque isso vai gerando, ó, trava aqui, eu também vou fechar o meu, a Europa fecha também, a China vai fechando, e aonde vai parar essa concorrência? Então, a grande questão é, se o Trump for mesmo e pegar firme com o protecionismo, os outros países vão conseguir encontrar parcerias alternativas ou não vão? Vão ficar... Em alguma medida, a China vai conseguir reconstruir a sua relação com a Europa? Será que a China vai ter esse interesse? Mesmo com a Rússia? Então, isso ainda não está tão claro. O acordo com o Mercosul é uma tentativa nessa direção. Mas, enfim, ainda não, esse risco está dentro do radar. Essa análise que você fez agora é muito parecida com a que a professora Lia Vals, pesquisadora associada do FGV IBRE, disse ao jornal Estado de São Paulo: diversificar mercados e a pauta de exportações continua sendo a boa opção de proteção para o Brasil. Mas, assim, de fato, procurar novos acordos comerciais seria uma boa alternativa, mas nada se compara ao tamanho do mercado americano. Setores muito dependentes dos Estados Unidos vão sentir. A gente tem uma balança comercial, uma coisa que ajuda o Brasil a depender, em tese, ter alguma sorte nisso. Por exemplo, no caso da economia mexicana, uma boa parte da economia mexicana é quase que muito ligada aos Estados Unidos, né? Há relações comerciais dentro do bloco, Estados Unidos e Canadá. Então, o México, em alguma medida, é uma plataforma exportadora para os Estados Unidos. Se o Trump fecha esse mercado, joga proteção alta, tem problema no negócio de imigração, o México, digamos, de novo, eu vou abusar da informalidade, mas não tem muito onde correr, porque a boa parte da pauta exportadora mexicana vai parar nos Estados Unidos. O Brasil, ele é muito mais diversificado. Então, o Brasil tem um volume expressivo com a China, tem um volume expressivo com os Estados Unidos, tem um volume expressivo no Mercosul com a Argentina, especialmente alguns setores, e tem um volume expressivo com a União Europeia. Então, o Brasil é um país emergente com uma pauta muito diversificada nas suas relações comerciais. Então, em tese, a gente tem potencial para fazer. Entre os emergentes, o Brasil é o que teria mais chance de fazer essa diversificação. Tem os nossos problemas domésticos, que a gente depois vai conversar, mas do ponto de vista do perfil das relações comerciais, o Brasil tem esse potencial. Agora, não é fácil desenhar acordo comercial, até porque no mundo, não só o Trump, mas o mundo está revertendo quem são os líderes políticos. Está saindo uma elite política que acredita na integração econômica e aos poucos está entrando gente mais nacionalista, mais fechada. É uma coisa desglobalização. Que é a tal da desglobalização. Exato. Que está começando, digamos, a ganhar a eleição. Trump ganhou. A gente olha alguns países da Europa, a instabilidade política é enorme. Na Alemanha... O Bolsonaro era dessa linha, né? O Bolsonaro é uma versão desse tipo. O Bolsonaro, ele se filiou a esse. Eles chamam, quem gosta de integração econômica e política, eles chamam que é o globalismo, né? Que é uma leitura da integração econômica que, na verdade, é uma integração econômica prejudicial à soberania dos países. E até a pandemia, eles defendem que a pandemia mostrou isso. No limite, começam até teses de mais diversos tipos. O chanceler do Bolsonaro, o primeiro... tinha essa ele tem artigo, né? Sim. Ele tem escrito um artigo. E se você olhar lá o artigo dele, não é só a dimensão econômica. É, sobretudo, a dimensão política cultural. O Trump aparece nos escritos do Ernesto Araújo como defensor, isso no primeiro mandato, como defensor dessa ordem ocidental.
para além da questão econômica. Então, lideranças como Trump estão começando a ter força eleitoral. A alternativa para a Alemanha, que é o partido de extrema-direita, que no passado não conseguia 5% dos votos, que é o mínimo que precisa ter para ser representada, a alternativa para a Alemanha agora é a segunda maior força, nesse momento. Você vê uma tendência de reindustrialização no mundo em função desse tipo de leitura, de que é assim, desse tipo de, não sei se já é uma tendência, mas de linha ideológica ou de linha filosófica? Na parte econômica, é a consequência dessa linha ideológica filosófica de mundo, porque é uma ideia de que é uma leitura que o desenvolvimento vem com a indústria, é uma leitura crítica à integração econômica, porque ela não tem só a dimensão econômica, tem a dimensão cultural. Todo mundo se fecha, todo mundo quer fazer política industrial para fortalecer sua indústria. Ainda mais nessa concorrência na era digital, e aí a pandemia, essa rivalidade ideológica, tem uma leitura de que, olha, mas não acho dá que para nesse depender ponto a gente perde, né? Porque a gente coloca a coisa para exportar e o negócio volta e a gente não tem essa indústria aqui, né? A gente é capaz de exportar um negócio que não está pronto para ficar pronto fora, para receber de volta, o negócio é taxado 25 vezes, né? E a gente aí tem os nossos problemas do nosso debate, que é o debate sobre a tal da desindustrialização precoce. Mesmo que não tivesse nada disso, o Brasil tem esse acerto de contas. Assim, o que nós vamos fazer? Né? Nós queremos ter indústria forte, esse o caminho para o desenvolvimento. Né? Tem uma boa parte dos analistas dizendo que precisa ter indústria forte. O Brasil desindustrializou muito cedo. Né? E o Brasil, com indústria fraca, serviço é aquele serviço de baixa demanda, de baixa complexidade. Então, tem gente dizendo, a gente tem que industrializar. A gente fica em cima do agro e dos serviços e comércio, né? Nosso PIB é isso aí. O nosso PIB é basicamente serviços. E aí tem que dizer, olha, tem um problema nosso de desindustrialização. Então, o Brasil já tem esse debate, como se desenvolver. Você tem um modelo industrial e você tem um modelo de, olha, não adianta concorrer com eles, o mundo não funciona mais assim, tem mão de obra barata no mundo, nós não vamos brigar e não vamos conseguir ser eficiente e eficaz para ter indústria forte aqui. O que a gente faz, então? Aquilo que a gente é mais produtivo de melhor, integra muito e vamos virar uma Austrália. Vamos virar países que se integram muito, embora não tenha uma indústria forte. E aí, enfim, o debate, uma boa parte de toda a eleição, a gente vê lá o cara que precisa falar o discurso da indústria, falando de integração, e a gente não resolve. Agora, além disso, nós estamos discutindo esses problemas aqui. Nós vamos ter um mundo muito mais fechado mesmo, e todo mundo vai fazer política industrial, e o déficit público vai ser alto, porque está todo mundo, a União Europeia está queimando os tubos, o Trump já disse que vai continuar queimando, e aí a gente vai fazer política industrial? A gente tem dinheiro para fazer? Enfim, os problemas... Muitas discussões, mas é isso. O Brasil apresentou um projeto de política industrial, que é a Nova Indústria Brasil, mas acho que esse projeto de fato andou, ficou um pouco ou bastante no papel. Aí, bom, assim, tem... O grande problema do Brasil aí é a taxa de juro alto, né? Então, é muito difícil imaginar uma industrialização potente com uma taxa de juros tão alta quanto o Brasil tem, porque é um tipo de atividade capital intensiva. Se a taxa de juros é alta, o custo de capital é alto. Quem está em casa pode estar olhando isso e dizendo, como é que eu vou fazer investimento com a taxa de juros de mercado a 15%, que mais ou menos nesse momento é o patamar que a gente tem. Então, aí volta a pergunta, né? Esses programas de política industrial, eles geram algumas linhas de crédito mais baratas, desenha lá uma cadeia de programas para fazer parte disso, embora tenha um problema fiscal. Então, a política industrial brasileira ela é meio envergonhada, porque ela é percebida como mais gasto, sinal que essa taxa de juros vai alta. E vem essa reforma tributária apoiando a indústria. É um fato. A reforma tributária vem apoiar. A gente vai falar mais de Brasil, mas vamos acabar o primeiro bloco, que é o bloco de Trump Estados Unidos, para a gente poder entrar na seara brasileira. Eu queria saber do dólar. Como é que o dólar deve se comportar em relação ao real?
diante de potenciais medidas econômicas expansionistas nos Estados Unidos? A gente vai ficar na casa dos 6? O que a tendências vê? O que você vê? Essa casa aí, né, acima dos 6, para ser bem curto e grosso. Mas a casa acima dos 6, 6,50, Não, 6,80? O mais provável é que se estabilize para essa chegar nesse patamar. Esse aí é um patamar que tem que combinar um mundo muito pessimista. Então, esse patamar de 6,50, 6,80 é patamar de cenário pessimista tanto lá fora. Então, aí não tem Trump bonzinho. Não é nem esse Trump que a gente começou a ver, não. Aí é realmente para valer, com muita medida protecionista, guerra comercial, a relação com a China, incluindo Taiwan, que é uma questão geopolítica importante entre esses dois países. Então, é caldo grosso mesmo. E aí, o Brasil, domesticamente, o problema fiscal também se torna agudo. Para dar esse patamar aí que você fez na sua excelente provocação. Então, em sendo os riscos controlados, tanto lá fora quanto aqui, a gente está falando de um patamar de câmbio mais justo, digamos assim, mais próximo às taxas que a gente tem hoje. Por um bom tempo ainda. Por um bom tempo. A apreciação é difícil reverter, porque a gente tem uma taxa de juros ainda muito alta, né? Então, a gente tem que resolver o problema dessa taxa de juros alta, a gente tem que ver qual vai ser a taxa de juros equilíbrio americana, mas, assim, tudo mais constante é dólar forte. O quão mais forte é proporcional ao quanto essa economia internacional vai virar conflituosa e, especialmente, como o Brasil vai lidar com os problemas domésticos, sejam os econômicos, sejam os políticos. Num primeiro momento, eu vi um Trump mais contido, acho que até para não causar alvoroço no mercado, já no primeiro momento, né? A gente não sabe o que vai acontecer aí nas próximas semanas, quais são as primeiras medidas de fato que ele vai tomar. O fato é que até no dia da posse, ele não falou nada sobre nenhum tipo de medida que possa, de fato, mexer com a economia global. Acho que foi proposital, acho que ele foi ali, isso foi algo estratégico. Agora, vamos entrar na questão tensão geopolítica com a guerra na Ucrânia, no Oriente Médio, Israel e Palestina. Como é que você acredita que será a postura dele? Você acha que ele vai, de fato, conseguir botar um ponto final nessa guerra, Rússia e Ucrânia? Enfim, ele vai continuar defendendo Israel, isso é uma bandeira que ele levantou desde o primeiro momento, mas como é que você avalia essa tensão geopolítica no geral? Vamos lá, acho que assim, o primeiro passo, são 2 anos que o Trump tem tudo para ser um governo forte. Ele ganhou a maioria, não só no colégio eleitoral, mas no voto popular. As políticas do Biden sofrem oposição. Saiu uma pesquisa recente dizendo que a maioria dos americanos apoiam as políticas do Trump, sobretudo essas polêmicas em relação à imigração, etc, etc. Então, ou seja, ele tem uma opinião pública favorável para ele num primeiro momento. Ele tem o controle pelo Partido Republicano das 2 casas legislativas, tanto na Câmara quanto no Senado. Apertado. Apertado, mas assim, para padrões americanos é maravilhoso. Assim, é raro ter governo unificado lá, né? O mesmo partido governando presidência e as 2 casas. Se agir disciplinadamente, em tese, passa muita coisa, tanto na Câmara quanto no Senado, embora tenha os seus problemas também. E tem o judiciário, né? Tem o judiciário também, a Suprema Corte indicada por maioria republicana, 3, inclusive, pelo próprio Trump. Então, eu imagino que nesses 2 primeiros anos de mandato, ele muito forte. Por que eu falei 2 anos? Porque depois tem a eleição legislativa, na eleição nos Estados Unidos para deputado, de 2 em 2 anos. Que ali é sempre um primeiro termômetro para ver se você está acertando ou errando. Sim. O que é um Trump forte para a política externa, né? E aí vamos entrar nas questões que você mencionou, Bruna. Eu acho que você mencionou bem, são esses 3 principais grandes problemas no mundo hoje. Então, eu acho que vale a pena separar. Um a gente já falou, China e Estados Unidos. Se for na guerra comercial moderada, meio controlada, traz inflação, estabelece uma cota mínima, é uma repetição do que foi o primeiro mandato, acho que isso vai estar no preço. Onde é divisor de águas? Taiwan. Se entrar um problema geopolítico direto entre Estados Unidos e China, e esse problema geopolítico chama-se Taiwan. Diretamente essa é a questão geopolítica que envolve China e Estados Unidos.
Se tivermos um problema nessa direção, estamos num outro mundo muito mais barulhento. Segundo problema, Ucrânia. Aqui, em tese, a gente espera o Trump fazendo a Ucrânia pagar um pouco a conta desse conflito. Olha, vamos pagar a conta, perde um pouco de território, sobretudo no leste ucraniano, mas eu não vou ficar financiando essa brincadeira. Para sempre. E aí vocês que vão pagar o pato. E aí a Europa que vai viver, dormir com esse pesadelo. O Putin quer mais alguma coisa, o Putin não parar quer. Por aí. O Putin estava sendo só reagindo Sim. à expansão da OTAN ao leste europeu, ou Putin tem pretensões de reconstruir o Império Russo ou posições imperiais? É uma grande pergunta de interrogação que a gente... Ninguém sabe responder. Afim ao cabo, ele não sabe responder, mas a Europa vai dormir com esse barulho ali, né? Então, a Europa dorme um pouco com esse barulho, o Trump, mas nessa direção, coloca uma pausa nisso. A gente, em tese, tem um mundo melhor se não tiver maiores desdobramentos lá para frente. Acho que esse é o segundo ponto. Então, o Trump tinha esse discurso. Ele também não chegou muito... o Zelensky até falou que conversou com o Trump e tal. Não é que ele chegou também, vou cortar muito. Então, a gente ainda não sabe o timing de implementar essa estratégia, mas a direção em tese é essa. E aí, por fim, o Oriente Médio. Né? O Oriente Médio, embora tenha muita fala do Trump, muito mais, sempre muito se exaltando e muito pró-Israel, e muito... Mas, ao fim e ao cabo, o que eu acho que eles vão tentar fazer? Recuperar a política anterior, que é uma política de tentar que Israel normalize as relações com os demais países árabes, né? Os chamados Acordos de Abraão, que há poucos foram construídos, mas falta o grande país para assinar um acordo, que é a Arábia Saudita, né? Então, a Arábia Saudita é um ator importante nisso que ainda não foi. Não desenhou esse acordo. Em tese, o Trump vai continuar com isso, né? Então, apertando bem o chamado eixo da resistência. Então, quem vai pagar a conta? Os palestinos vão pagar a conta, Hezbollah vai pagar a conta, Irã vai pagar a conta, em tese tentando sufocar o que eles chamam de eixo da resistência e ver se consegue construir uma ponte entre a Arábia Saudita e Israel. E aí, em tese, essa é a solução. Tem gente que está dizendo assim, eles não têm força para isso. O eixo da resistência incomoda, tem força para incomodar, está enfraquecido agora por conta da ação de Israel na faixa de Gaza, a invasão ao Líbano e agora e contra o Irã, mas tem gente que está dizendo, não, tem força ali. Nessa estratégia, uma hora vai voltar, o caldo vai entornar. Então, acho que são um pouco essas 3 chaves, assim. Acho que a gente não deve ter grandes revoluções. O problema é a gente acreditar nisso, porque o Trump está a todo momento tuitando, falando um pouco mais forte, muito verborrágico, muito usando expressões, né? Vamos vencer. E ele tem uma estratégia de queimar a ponte com os aliados. Então, mesmo os aliados, e sobretudo a Europa. A Europa, na verdade, vai ter um problemão aí pela frente. Assim, a Europa pode ser assim, a grande perdedora do governo Trump. Porque, em alguma medida, o leste asiático... Outro dia eu estava lendo um artigo e o autor estava dizendo assim, olha, a gente aqui na Ásia já está acostumado. A gente já está acostumado com essa relação americana sendo estabelecida não em bases, em laços ideológicos ou históricos, mas de interesse. Então, uma hora entra no Vietnã, sai do Vietnã. Entra no Afeganistão, sai do Afeganistão. Invade Iraque, sai do Iraque. E assim sucessivamente. Só para dar exemplos, assim, a gente não conhece essa ideia de aliança histórica. Então, aos olhos da Ásia, tem gente dizendo, é isso que a gente está acostumado. Então, eu acho assim, a Europa é que é capaz de sentir bastante esses anos de Trump. Sobretudo se ele falar assim, resolvi, congelei, a Ucrânia perde território, e aí imagina o leste europeu vivendo com uma Rússia que foi premiada nessa ótica com a invasão na Ucrânia e foi recompensada agora com um acordo que lhe deu ganho territorial, embora não tenha conseguido derrubar o Zelensky do poder. Então, na posse do Trump, lá no Capitólio, a gente viu todos os CEOs das Big Techs, estavam todos lá.
né? E o Trump fez essa aproximação com as empresas, né? A gente teve também essa questão aqui muito corrente no Brasil, com suspensão de conta, né? Para o Trump, a estratégia da comunicação também vai ser crucial, né? E todas as Big Techs estão com ele, aparentemente. Eu acho que tem a ver, essa é assim, uma pergunta interessante, difícil de resposta, porque você tem a parte econômica, né? Essas Big Techs, elas precisam de regulação, enfim, elas precisam ter interesses, está todo mundo se expandindo, são quase monopólios, enfim. Então é sempre bom estar próximo a governos. Por outro lado, além da dimensão econômica, tem a dimensão política, né? Essas redes sociais costumam ser, pelo menos até hoje, são um terreno e talvez a base da força da direita crescendo no mundo. Então, em alguma medida, tem uma certa afinidade eletiva ali entre governos de direita, que operam muito bem, se anteciparam e dialogam bem com um tipo de linguagem, um tipo de fala que as redes sociais assimilam, enfim. Então, tem alguma coisa meio eletiva. Você não viu a questão do TikTok, por exemplo, né? Total. A corte foi lá, dizendo, ó, tá inconstitucional. Não, e ele falou, ele atribuiu ao TikTok a aproximação dele com o eleitor mais jovem. Porque, de fato, tem isso, né? Porque essa direita atual não é uma direita tradicional. Ela não é, digamos, a direita mainstream que a gente conhece e que, de alguma maneira, sustentou a democratização, né? A emergência da democracia. Essa é uma direita anti-mainstream. Essa é uma direita que cresce com o discurso de que a elite política corrompe a vontade do povo. As instituições representativas corrompem a vontade real da maioria desse eleitorado, né? Uma maioria supostamente homogênea e que todo mundo quer e tem os mesmos valores, etc. Então, essa é uma direita anti-mainstream. E aonde esse discurso aparece? Em quem não é mainstream, né? E quem está emergindo agora como força econômica. Então, não é nos grandes jornais que essas pessoas aparecem. Onde aparecem? Nas redes sociais. Então, eu acho que daí é que tem um pouco a ver com isso. E está todo mundo olhando, essa é a grande preocupação do ponto de vista de como é que você enfrenta isso. Você tem a saída europeia, que é uma saída de reforçar a regulação, seja das agências, seja do judiciário, né, como um mecanismo de controle e tentar, de alguma maneira, regular conteúdo, filtrar conteúdo, responsabilizar essas plataformas pelo conteúdo gerido ou partilhado por meio delas. Mas lá ele deixou claro que isso não vai acontecer. E aí não vai. E revertendo uma própria ideia que ele tinha lá atrás. E pelo menos na minha... E ele até sinaliza, a Bruna foi muito feliz, né? Porque sugere que tem um pouco a ver com isso. Que tem um pouco a ver, olha, o eleitorado jovem eu conquistei por ali, então... Eu preciso estar ali. Não faria sentido avançar com isso. Então, essa questão das plataformas, não só nos Estados Unidos, eu acho que essa é a grande questão que as democracias vão precisar enfrentar nesse século XXI. Como é que nós vamos achar essa solução? Não sei qual que é a saída, porque, enfim, tem um risco de uma certa... uma pretensão regulatória complicada, da execução, do que significa isso para a pluralidade, mas, ao mesmo tempo, você tem, hoje, o debate público, às vezes, ele é muito marcado. Então, acho que essa é a grande pergunta mesmo, não só para os Estados Unidos, mas para o mundo democrático. Com a eleição do Trump, a posse agora, enfim, ele está muito alinhado com esses grandes, os maiores empresários do mundo, que não são, né, por acaso, só donos das maiores Big Techs, mas são também os mais ricos e os mais poderosos do mundo. Ficou claro que esse povo está bem alinhado com ele, isso não é uma novidade, mas, enfim, como é que você vê o ressurgimento da direita a partir da eleição do Trump? Quer dizer, isso é efeito cascata. Eu acho que tem um efeito cascata, sim. Não dá mais para imaginar que a política nacional fique tão ilhada, mesmo que não diretamente. Mas, assim, as referências são abundantes. Então, você pega o discurso da direita, ela mira
algumas questões que estão para fora da fronteira. Então, Ela mira, por exemplo, a pauta anti-woke é uma delas. é uma delas. É uma delas. Assim, referência na economia é Argentina e Venezuela. Assim, eu diria alguma coisa assim, na economia é Argentina. A Venezuela já começa a pingar um pouco para essa questão de autoritarismo. Então, Sim. uma boa parte da crítica da direita ao Lula fala, mas é parceira da Venezuela. Ah, tá Ao colado Maduro, ali, tá, ao Chaves. Assim, isso virou algo corriqueiro, algo comum. É uma narrativa, que sem qualquer dúvida. pessoa cita isso. Sim. E então não faz sentido que esse fenômeno diminua. Em alguma medida a China também entrou com isso, né? Então se fazer acordo comercial com a China também seria essa ligação. E aí é muito contraditório, porque na verdade quem exporta para a China é basicamente o agro, é commodity. E commodity o agro está longe de ser de esquerda. Exato. Então, olha que coisa louca que nós eventualmente nós vamos reforçar a relação com a China. Isso é um bom ponto. Isso vai ser percebido como um esquerdismo, mas quem vai estar ganhando dinheiro, É entre o aspas, agro, é o agro, que é de direita. Enfim, Enfim, né? coisas que não se explicam. É difícil de Só ver. se entendem, assim, como acontece. A gente sabe o que acontece, mas não se explicam. Mas o que tem em comum toda essa discussão, independente de como ela apareça, é que temas internacionais viraram hoje parte do jogo político. Eu acho que não é por um acaso que o Milei está lá, como um dos poucos presidentes que Total. foram, que eu acho que o Milei vai ser, digamos, o nome para, de alguma maneira, representar os interesses americanos na América Latina, que por hora ainda tem alguns governos de esquerda, o Brasil o principal deles. E aí a versão limite dessa tese é de que isso pode ter uma influência, uma pressão americana para viabilizar a candidatura do Bolsonaro. Essa, digamos assim, a tese Você forte. acha que é possível que isso... Bom, o estrategista de campanha do Trump Steve Bannon, em chamou algum momento. o Eduardo Bolsonaro e foi feita uma deferência ali clara, né, literal ao Bolsonaro. E não só ao Brasil, como citando eles como os integrantes da direita, os representantes da direita, mas outras regiões do mundo, como a própria Alemanha, que está passando por isso agora. Quer dizer, é o que eu falei, efeito cascata, e eu também não duvido, eu faço a mesma análise, de que haja aí uma pressão americana em cima da Suprema Corte Brasileira. E até, eu não sei, eventuais processos que possam ser, eu não sei para quem recorre, eu não sei de que forma eles recorreriam aí a algum tipo de judicialização internacional para tentar derrubar a inelegibilidade do Bolsonaro. Você acha que isso... Eu acho que por hora, eu acho que vira só uma arma retórica. Mas só isso já significa que o efeito está acontecendo. Não, Porque tem mobiliza. já é Efeito mobilizador. Efeito mobilizador. Isso pode ter um efeito dentro da direita, porque hoje o Bolsonaro não é candidato. Em não sendo candidato, tem um vácuo. E aí tem um risco de fragmentar isso. Quando algum grupo diz que o Trump ou outro grande conservador o coloca como verdadeiro representante da direita, isso é uma força política. A gente já viu o Pablo Marçal, agora a nova versão é Gustavo Lima. Independente de quem venha, do exotismo dos nomes que apareçam, tem uma tarefa. O bolsonarismo tem uma tarefa. Quem é que vai herdar? Vai ser o Tarcísio de Freitas, governador daqui de São Paulo, vai ser o Romeu Zema, vai ser o Ratinho. Acho que eles estão em compasso de espera. Eu imagino que estejam em... Quer dizer, eu avalio dessa forma, não sei você também analisa que eles estão em compasso de espera para, enfim... Esse é o ano-chave, né? Esse que nós estamos agora. Então, assim, tem um problema. O bolsonarismo mais próximo a ele, ao Bolsonaro, a figura do Bolsonaro, tem um problema que é isso. Quem é que vai herdar esse capital político? Como é que vai ser a estratégia deles, dado que, por hora, ao menos, o Bolsonaro não tem elegibilidade. O que tem que sinalizar é que eles vão tentar fazer essa reversão. Tanto que o Bolsonaro agora está nisso. Ele é o candidato. E também é possível que não entreguem para ninguém, para não dar força para essa outra pessoa, para essa outra figura. O canal de chegar que o governo americano vai pressionar é complexo. Tem um monte de chavinha ali, de passo que tem que ser dado. Eu acho que a gente vai ficar mais nesse cenário de que isso vai ser visto como uma retórica, uma narrativa nessas lutas políticas.
porque acho que a engenharia jurídica é complexa e a retomada do Bolsonaro é uma retomada que coloca em risco a própria elite do judiciário, né? Isso é lugar comum a gente ver o bolsonarismo dizendo assim, nós vamos querer fazer gente para o Senado, porque nós precisamos fazer impeachment dos ministros do STF, sempre com destaque para o ministro Alexandre de Moraes. Sim, o discurso então, vai... Nossa, mas assim, aí é quebra de instituição, aí é uma narrativa bem perigosa, né? Aí é uma ação do mundo político querendo diminuir os poderes Sim. da elite do judiciário. Então, para essa elite reverter a decisão da inegibilidade, institucionalmente tem um risco. Tem um risco, né? Aí tem uma leitura que diz, olha, o melhor candidato para o Lula enfrentar é o Bolsonaro, portanto, os ministros do Supremo topariam reverter a decisão para que o nome mais fácil do Lula ganhar entre no ticket. Eu diria que seria o Bolsonaro. Eu diria que o governo não está fazendo a lição de casa. Porque claramente a gente tem um país rachado, a gente teve uma eleição bem apertada, os números de aprovação e reprovação do Lula não são bons, e pressão na inflação, contas públicas meio que fora de controle. A gente tem aí ingredientes que não colocam aí o governo atual numa posição muito legal quando a gente fala em processo eleitoral 2026. Quer dizer, se a inflação de fato continuar pressionada, os preços continuarem subindo, o Banco Central não conseguir fazer essa contenção e a gente assistir a todo esse cenário com 2025 prejudicado para o varejo, prejudicado para o cara que quer investir, mas não está com coragem porque não está acreditando. Quer dizer, a gente começa a entrar num cenário em que o governo já perde credibilidade. Como é que você está avaliando isso? A gente já está no Bloco Brasil, né, gente? A gente já está no Bloco. Entramos automaticamente no... separar. O contexto é... Mas vamos lá. Então, eu acho que tem ali essa leitura, no fundo, para casar com as nossas duas discussões, né? É uma leitura que você está dizendo, e eu tendo a concordar, de que a reeleição do Lula não é tranquila. Não é. E aí, eventualmente, essa saída de, vamos então trazer o Bolsonaro, porque aí é uma repetição de dois candidatos com uma rejeição alta, e que isso facilitaria o Lula. Rafael, eu tendo a não... Claro, imagina, vai lá, Vitor. Mas vai ser o Lula mesmo? Porque tem essa dúvida também. Dá para sempre complicar um pouquinho mais, né? Sempre é possível. Mas, assim, eu não vejo, a não ser salvo algum problema de saúde, mas eu não vejo outro nome que consiga fazer o mínimo que uma candidatura à reeleição nesse momento precisa. Acho que o Lula é o único nome que consegue minimizar os grandes problemas da sua própria administração e os problemas da esquerda como campo político. Então, como eu não tenho bola de cristal, eu trabalho com a hipótese de que não tem outra saída para a esquerda que não seja a candidatura a Lula. Sob essas circunstâncias, então, seria uma candidatura que diríamos que não estaria dada essa reeleição, então precisaria, no limite, recorrer a essa estratégia. Eu acho assim, tem muito buraco, assim, né? Eu não acredito que isso aconteça. O meu cenário, se eu tivesse que chutar, eu trabalharia com o cenário do Lula disputando a reeleição e com alguém que não é o ex-presidente Jair Bolsonaro. E aí quem vai ser vai depender dessa lógica política. Eu acho tem uma que chance o grande de Tarcísio dividir. ficaria muito grande. Eu não sei se pelo ego aí do ex-presidente Bolsonaro, isso seria um negócio óbvio, não sei. Isso eu acho que eu dividiria entre os possíveis herdeiros entre dois grupos. Um grupo de alguma maneira mais institucionalizado, que são basicamente os atuais governadores que boa parte deles não disputam reeleição porque já o fizeram, e o governador Tarcísio, por ser São Paulo, por ter uma boa avaliação, por ter um atributo que por uma parcela do eleitorado é importante, uma ideia de que ele é pragmático. E mais ponderado. Moderado, né? Exato. Aparece como representante desse bolsonarismo moderado.
Enfim, então tem esses nomes institucionalizados, eu digo isso porque disputaram eleições anteriores, têm cargos eletivos e, portanto, jogam dentro das instituições. E um conjunto de nomes, que o Pablo Marçal foi aqui a versão em São Paulo, não institucionalizados. Que são nomes que têm uma afinidade maior com a origem do bolsonarismo. O bolsonarismo não é um movimento institucionalizado, né? De novo, ele é crítico ao que as instituições representativas fizeram. Então, ele é restaurador. Ele é restaurador. Então, ele tem uma ideia de fazer uma nova política. Então, são esses nomes que a gente viu agora no Pablo Marçal, sei lá, Gustavo Lima. E não dá para duvidar de que esses nomes... Porque é isso, não sei, rede social... outro dia me falaram o número de seguidores do Gustavo Lima nas redes sociais. É alguma coisa na casa de 50 milhões. Eu não sei se somados também, mas em todas as redes ou só só. Deve ser nessa então, linha. Nós estamos falando de números... Gente que mobiliza, né? Mobiliza. Teve uma pesquisa logo depois ali da eleição em São Paulo, no calor ali da eleição, que o Pablo Marçal estava na frente do governador Tarcísio na simulação para 2026. Porque o Pablo Marçal... O poder dele nas redes sociais realmente é algo inegável. E não é geográfico, né? Uhum. Porque o governador Tarcísio, pessoa lá no Pará, ele precisa ter uma visão do que o Tarcísio está fazendo aqui. A pessoa no Rio Grande do Sul tem que ter uma visão. E nem a pegada dele ficar fazendo esse tipo de promoção nas redes sociais num nível meio apelativo, como faz o Pablo Marçal, que começou com uma história de coach, do sucesso, aquela história, vendendo curso, né? Não sei o que lá. Ele alcançou uma projeção nacional, de fato, através das redes sociais. E isso é um negócio que a juventude faz muito bem, né? E, assim, não é geográfico. Então, ele nacionaliza mais fácil do que o Tarcísio. Até o eleitor falar quem que é o Zema, o governador de Minas, demora um tempo. Porque não é fácil acompanhar política, ainda mais num outro estado. Quem que é o Eduardo Leite no Rio Grande do Sul? O trabalho que o Ratinho Júnior está fazendo no Paraná, o trabalho do Ronaldo Caiado está fazendo em Goiás. Até o eleitorado nacional ter uma imagem disso, a eleição já acabou. Pablo Marçal, Gustavo Lima, o país inteiro conhece. Então, eu dividiria nesses dois tipos de candidatura. O que eu sei, só tem lugar para um competitivo. Nesse cenário, assim, porque um lugar é da esquerda, é do Lula, nesse possível segundo turno, e aí vai ter uma disputa, eventualmente, entre vários nomes da direita. Agora, que análise você acha que é perigoso para o governo entrar nessa eleição sem sair dessa crise na qual ele se colocou? Porque, primeiro, queria uma análise rápida sua da situação econômica do país, levando em consideração juros, inflação, etc., contas públicas, e isso que eu acabei de falar, quer dizer, o governo se colocou numa situação complicada. Está complicado sim. Vamos lá, qual a economia, né? Qual é a economia que deve chegar em 26? Vai ser uma economia que nem bem derruba de sair de uma candidatura do governo, no sentido de que não tem chance, se transforma num presidente pato manco, para usar uma expressão comum aí ao debate, nem é uma economia que garante reeleição. Ou seja, também não vão ser uma atividade super pungente, crescimento de renda alto, e aí não adianta fazer que vai reeleger. Vai ser um estado econômico que politicamente diz, a gente não sabe quem vai ganhar a eleição antes. Nós vamos saber ali nas semanas anteriores ao pleito. E o que é essa economia? Tem crescimento, menor do que o crescimento nos 2 primeiros anos, mas as nossas projeções nas tendências, a gente tem crescimento de 1,9 em 2025 e 1,6 em 2026. Saímos da casa dos 3 e... Devemos fechar em 3,5 em 2024. E estamos falando por uma queda em 25 de 1,9 na nossa projeção e 1,6 para 26. Basicamente, a razão desse esfriamento é o efeito dos juros. Nós estamos falando agora de um 25, uma boa parte dele andando com taxa de juros alta, né? Outros efeitos que ajudaram já não têm a mesma força, né? A expansão do salário mínimo já tem um efeito menor, então o consumo cresce, o consumo das famílias cresce, mas cresce a uma taxa menor,
Mas, de novo, não é recessão. A inflação é uma inflação que beira mais os 5 do que os 3 como centro da meta. Então, está flertando com o descumprimento da meta inflacionária. Então, assim, olhando politicamente, falar é uma economia agora que está carregando esse juro. Né? E em algum momento a política monetária tem que fazer efeito, ou seja, o juro tem que esfriar a economia. Então, a gente espera que esse seja o ano do esfriamento. E isso pode ser pior. E aí, pegando assim, no curtíssimo prazo, né, o que está acontecendo hoje, assim, é uma crise de confiança muito grande. Mas, de certa forma, eu acho curioso, porque boa parte dos indicadores é positiva, né? A gente tem um crescimento de 3 e pouco. O varejo cresceu bastante. Varejo, O último consumo, maior crescimento dos últimos 12 anos. O varejo foi o melhor resultado, acho que desde 2012, de vendas. O desemprego está no menor nível, a renda cresceu. Quer dizer, em tese, assim, e são coisas que mobilizavam antes, assim, acho que davam uma maior confiança, credibilidade, mas mesmo as pesquisas de avaliação do governo não mostram isso, né? Esse é o grande... tem aquela frase famosa, né, do assessor do Clinton dizendo economia estúpido, né, pensando nas razões das dificuldades, do que define o comportamento eleitoral. E foi muito aplicado aqui, de fato, o chamado voto econômico sempre foi a melhor arma para a gente tentar entender quem ganharia uma eleição. Né? Na atual conjuntura, marcada por essa polarização, e você mencionou na nossa conversa sobre os Estados Unidos, o debate cultural, a chamada cultura woke, que é basicamente uma agenda de reconhecimento, identidade... Gênero, etc. E questões de gênero, entre outras... bagunçou um pouco isso. Então, essa transferência da economia para a política